beijo e até o nosso próximo programa. Tá todo mundo ouvindo o Vibe Mix. Já tem mais. 7 horas. Estação Floripa, sempre conectada com você. Quem aparece é comprado, diz aquele ditado. Divulgue a sua empresa, produto ou serviço e conquiste seu merecido espaço. Mostre que você tem atendimento, qualidade e preços competitivos para atender a demanda do mercado. Não espere mais. Venha gravar seus spots na Rádio Estação Floripa e veja os resultados. Temos estúdios modernos e profissionais capacitados para colocar seu negócio na vitrine do mundo globalizado. Entre em contato pelo telefone WhatsApp 48 99173 8095. Rádio Estação Floripa, sempre conectada com você. Estação Floripa. Boa noite, ouvintes da Estação Floripa. Estamos aqui na Hora do Empreendedor. Eu sou a Camila Piccolo, advogada tributarista, host do programa de hoje. Estou aqui com a Tatiana Zimmermann, contadora, e nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre profissões que se auxiliam, que se ajudam. A Tatiana vai falar um pouquinho sobre ela, sobre os anos de experiência dela, o que ela atua na contabilidade. Então, passo a palavra para a Tatiana. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com a Camila. Vim falar um pouquinho da contabilidade, né? Nesse nosso contexto, junto com o pessoal da advocacia, né? Que é muito importante. São duas profissões que, se juntas, sempre têm um sucesso profissional. E eu vou falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Tatiana, eu trabalho na área há mais de 20 anos. Tenho um escritório no Estreito, no Balneário, aqui em Florianópolis. Tem uma gama de clientes de todas as áreas, construção civil, área de supermercadista, pequenos mini-mercados, supermercados. Tenho área de financeira também e também, inclusive, eu atendo a área das clínicas médicas, né, aqui da Grande Florianópolis. Então, é uma gama de serviços que a gente faz no escritório e que, junto com a advocacia, a gente se complementa. A gente sempre está buscando ter um profissional que atue junto com você para ter um bom serviço com o cliente. É assim, dessa forma que a gente pensa. Também a gente atua na área de holding, junto com a Camila, que é minha parceira, né? Nós temos uma parceria profissional, né? Que hoje em dia você tem que saber qual profissional capacitado que você vai buscar para ter uma segurança jurídica, né? E é dessa forma que a gente faz as coisas no nosso escritório, no escritório da Camila. Eu também sou membro da ACIF, do Núcleo de Contadores da ACIF. Inclusive, nesse final de semana, na sexta-feira, nós completamos 10 anos de núcleo, onde eu fui uma das homenageadas, porque eu fui uma das fundadoras do núcleo, né, junto com um outro pessoal e tal, alguns colegas. E nessa sexta-feira a gente comemorou os 10 anos do núcleo da ACIF, dos contadores. Né? São pessoas de alto gabarito e onde a gente faz palestras, a gente tem capacitações, isso que a gente discute a legislação tributária. Esses nossos encontros são a cada 15 dias e eu convido algum contador que esteja nos ouvindo, né? Seria um prazer. Qualquer coisa ele procura o Núcleo de Contadores da CIF, que será muito bem-vindo. A Tatiana, inclusive, recebeu uma premiação nessa sexta-feira, o que é motivo de muito orgulho. Parabéns. Obrigada. Foi referente à criação do núcleo, né? Que foi há 10 anos atrás, que foi uma homenagem recebida na sexta-feira. Isso é muito importante. Nós temos ali as nossas... Dentro da OAB, tem as comissões que cada advogado acaba nichando um certo serviço, né? Assim como os contadores também. E é muito importante que a gente tenha esse contato com outros profissionais da área. Mas também é importante que a gente tenha contato com profissões que trabalham em complemento uma da outra. Então, o nosso quadro de hoje vem justamente trazer isso.
como a contabilidade e a advocacia caminham juntas para trazer um serviço melhor, de mais qualidade para o nosso cliente. Eu e a Tatiana na proteção de patrimônio, na holding familiar, Tatiana com a contabilidade, eu com a advocacia, criando proteção para os nossos clientes, criando proteção para as famílias, empresas. E sobre isso, Tatiana, sobre a holding familiar, o que tu tens para compartilhar um pouquinho do ponto de vista da contabilidade? Bom, em referência à holding familiar, eu gostaria de explicar aos ouvintes que hoje em dia a gente tem várias pessoas que dizem fazer holding, mas às vezes chega no cliente e o cliente ele fica confuso, porque temos a holding patrimonial, né? Tem a holding que trata de compra e venda de imóveis, né? Que é a holding imobiliária, que é da parte imobiliária. Então, você tem que ver, você vai comprar e vender imóveis, vai tributar num KNAI diferente daquele da holding patrimonial, né? A holding patrimonial, ela está ali para cuidar do patrimônio e dos ativos que são colocados dentro dessa holding patrimonial, né? Não é simplesmente fazer uma holding, você tem que ver qual KNAI que você vai colocar, qual é a tributação, quais são as obrigações que você vai ter anuais, quais são as obrigações acessórias, né? Não é simplesmente montar uma holding. Então, por isso que eu tenho essa parceria. Eu e a Camila, a gente trabalha junto, né? Ela cuida de toda a parte jurídica e ela está aqui para falar quais são os benefícios e quais cuidados que tem que ter com a parte jurídica. Com certeza, assim como a Tatiana vai me complementando aqui, porque ela cuida da parte contábil e é indispensável, a meu ver, essa correlação de contabilidade e advocacia. Pelo seguinte, a Tatiana acabou de pontuar aqui, a holding, só para os nossos ouvintes relembrarem aqui o que é uma holding familiar. A holding familiar é uma empresa que vai cuidar do patrimônio da família, tá? Que é a mesma coisa que dizer holding patrimonial. O que diferencia uma holding patrimonial de uma holding imobiliária? É uma classificação. Quando você vai constituir essa empresa. No grosso, é isso. O problema é lá na legislação. Aí vem as diferenças tributárias. A holding que você vai criar para proteger o seu patrimônio, ela pode ser feita em etapas, né? 2, 3 células, 4. A holding imobiliária, ela já é um pouquinho diferente, porque a tributação dela é maior. Então, quando não existe essa troca, pode haver confusão, né, Tatiana? Nós Sim. pegamos recentemente um caso que houve uma confusão, justamente por isso, por não ter a dualidade ali da contabilidade com a advocacia, foi constituída uma holding imobiliária para uma família que precisava de uma holding patrimonial. Então, quando isso aconteceu, houve uma tributação que não deveria acontecer. O ITBI foi cobrado e não tem mais como voltar atrás, porque na constituição da holding imobiliária, de fato, existe a cobrança do ITBI, né, Tatiana? Sim, com certeza. E tem todas aquelas obrigações acessórias. E na holding imobiliária, mensalmente, na hora que você tiver um faturamento em cima daquela compra e venda de imóveis, você vai ter a tributação. Ou você vai tributar pelo lucro real ou pelo lucro presumido. Isso a contabilidade vai fazer um planejamento tributário e vai escolher qual vai ser a melhor forma para o cliente. Mas você não é uma empresa que vende e compra imóveis, né? Você está cuidando do teu patrimônio. Essa é a diferença, né? Então, você tem que ver muito bem quem que você está contratando para montar essa empresa. Então, qualquer tipo de empresa hoje que você for montar, você tem que ver não somente da holding, outras empresas, você tem que ver se você quer que uma empresa no planejamento tributário entre no Simples Nacional, seja lucro presumido, seja... É que essa é uma parte mais técnica e às vezes o ouvinte ele não está muito familiarizado com essas terminações que eu estou conversando aqui agora. Para mim é uma coisa fácil, né? Que eu já estou há mais de 20 anos nessa área. Então, falar sobre tributação de cada uma aqui é muito técnico para mim dar uma explicação. Mas, resumindo, então, você tem que tributar
E tu tem que colocar a empresa correta no KNAI correto para você ter essa holding patrimonial. É o que a gente está fazendo. Não que a gente não possa montar uma holding que trabalhe com compra e venda, uma holding imobiliária. A gente consegue fazer, com certeza. Se tivermos um cliente que queira ter uma holding imobiliária, que seja esse nicho, não tem problemas. Estamos aqui para atendê-los. Mas o nosso foco hoje é falar sobre a holding patrimonial e o exemplo que a Camila deu, que tem cliente que teve esse problema, que chegou a gente com esse problema, ele já tinha pago um valor expressivo, né? E aí, quando o enquadramento está correto, porém não é a forma correta que o cliente buscou, não tem mais o que fazer. Então, o cuidado, ele começa desde a abertura da tua primeira célula até o fechamento, o encerramento da holding. Porque quando a gente fala de holding, a gente está falando... A holding, ela pode servir para N funções. Holding administradora de bens, que é a que nós vamos cuidar da proteção patrimonial. Holding imobiliária, para compra e venda de imóveis com uma tributação diferente. Holding administradora de outras empresas. Então, são diversas as funções. Mas dentro da proteção de patrimônio, o que a gente busca, né, Tatiana? A gente busca uma redução da carga tributária para o cliente. Quando a gente busca essa redução da carga tributária, a gente está falando de 2 impostos muito importantes, que é o ITBI, só para que os ouvintes entendam. Quando que você tem isenção do ITBI dentro da holding? Quando você passa do seu CPF para o seu CNPJ. Lembrando, holding é empresa, holding é CNPJ. Mas a holding, quando para proteção patrimonial, ela não deve exercer outras funções. Apenas deve ser o cofre da tua família. E lá vai estar todos os bens que guarnecem aquela família. Ok. Temos uma holding patrimonial. E agora, como que a gente faz a partir disso? Primeiro a gente constitui a holding. Depois a gente pensa no seguinte: essa família tem filhos? Se essa família tem filhos, como que vai funcionar isso? O dia que o titular desse patrimônio morrer, qual é o normal da vida civil? Você tem bens, o dia que falecer, os seus filhos, herdeiros, sendo filhos ou não, né, vão abrir o famoso e temido inventário. Isso mesmo. Isso, né, Tatiana? Isso mesmo. Chegou na fase do inventário, lá se vai uma boa parte da herança para o tributo chamado ITCMD, Imposto, Transmissão, Causa Mortes e Doação, Isso. mais honorários de advogado, as questões ali de cartório, enfim. E a holding busca mitigar esse inventário, porque quando você já faz o alinhamento sucessório dentro da holding, não vai ser necessário abertura de inventário, porque já tem a doação para os filhos. Só que a doação também paga o mesmo imposto do inventário, só que dentro da holding, a lei que rege o direito empresarial, bem como o Código Civil e a Constituição Federal, ela traz algumas vantagens para as empresas. E dentro dessas vantagens está a questão do ITCMD. A forma que ele é cobrado dentro de uma holding é diferente da forma que ele é cobrado quando você, pessoa física, vai fazer uma doação para o seu filho. Da mesma forma, dentro da parte empresarial, a doação ela é diferente daquela de cartório que se faz, que no momento que você doa o bem, ele já passa automaticamente a ser da pessoa que você doou. Diferente da holding, isso só vai se concretizar lá na morte dos titulares. Então, são N vantagens que a holding proporciona para aqueles que a têm. Porém, como a gente disse, um enquadramento errado na hora da criação da primeira célula pode trazer N prejuízos. Tatiana, uma dúvida que, olha, eu acho que não teve um cliente que não me perguntou isso. Sim. E é assim, ó, essa dúvida é uma discussão entre profissionais, inclusive. Então, questões polêmicas aqui nessa noite gelada de segunda-feira. Holding tributa mensalmente? Holding precisa de contador mensalmente, ainda que ela não produza, ainda que ela não tenha receita?
Olha, Camila, é assim, ó, toda empresa que é constituída no Brasil, ela é obrigatoriamente ter um contador. A única empresa que não precisa de contador é uma empresa que se chama MEI, né? Que são os MEIs, os famosos MEIs, né? Inclusive, eu não tenho nenhum no escritório, tenho uma outra gama de clientes que não vem ao caso. Então, a empresa holding, quando você monta uma holding, você fica de responsável técnico. Então, você tem alguma gama de obrigações acessórias que você tem que passar. Se você não tem um faturamento, você tem que passar essa informação anual, né? Então, quando você constitui a holding, o que vai acontecer? Você vai pagar, por exemplo, eu vou abrir uma holding aqui em Florianópolis. Eu abri a holding hoje, daqui um mês, mais ou menos, eu vou ter que pagar um alvará de funcionamento da holding. Sim, Tatiana, mas eu não estou trabalhando, eu não estou dando nota, eu não estou fazendo nada. Você vai pagar o alvará. Esse alvará é mesmo que você tenha que ter, como que, por exemplo, assim, seja uma sede que seja para correio, ou que se você trabalhe pela internet, você vai ter que pagar esse alvará. Porque se você não pagar o alvará, a prefeitura ela vai te notificar e você não vai estar legalizado. Então, toda vez que você monta uma holding, você vai ter um alvará de funcionamento para pagar, né? O valor do alvará, por exemplo, de Florianópolis para São José, ele dá uma diferença grande. Eu não estou aqui para justificar e para falar nada de valores de alvará, mas é uma diferença bem grande, assim, entre São José e Florianópolis. E outros municípios, cada município ele tem um valor de alvará. Então, eu não tenho como dizer, um município do oeste do estado tem um valor, aqui em São José é outro, o pessoal lá de Criciúma é outro alvará. Então, cada município vai cobrar esse alvará sobre essa atividade da holding, correto? E o contador ele vai ter que ficar atento que a gente tem que passar a informação e o cliente ele tem que fazer um CNPJ quando ele monta essa holding. Porque esse contador, dentro deste ano, ele vai ter que passar aquela declaração. São algumas declarações e algumas obrigações acessórias, né? Mesmo não vai ter funcionário, ele não vai ter folha de pagamento, ele não vai recolher INSS, mas ele tem que passar as obrigações acessórias, para depois não ter nenhuma multa com o fisco, nada, e ficar legal dentro do fisco, né? Mas isso que é importante, né? Mas essa declaração, ela pode ser anual, é isso? Isso, pode ser anual. Ela é anual, as declarações, né? Quando Maravilha. você não tem movimento. Se você tiver movimento, você vai ter que fazer uma declaração mensal. Por exemplo, uma holding que é uma holding imobiliária, e se eu fizer uma movimentação financeira, eu vou ser obrigada a fazer uma ECF, um SPED contábil todo mês, entendeu? Então, eu vou ter que fazer isso. E aí vai ter a prestação Vai todo ter a prestação mês do contador. todo mês do contador. Então, por exemplo, quando você constitui a holding, você vai ter um custo, correto? Mas quando o contador, que sou eu, vou fazer essa declaração anual, às vezes já está no contrato, quando você contrata a holding aqui com a nossa parceria, aquele valor ali, às vezes ele já está embutido, dependendo do contrato, correto? Então, eu posso cobrar anualmente, quando chegar final do ano, por exemplo, alguma declaração mensal que eu tenho que fazer, aí eu vou cobrar o valor só sobre essas declarações mensais, né? Não é um valor para ele pagar para o fisco, é um valor desse custo, pelo menos uma vez por ano você vai pagar para o contador. E o alvará é uma vez por ano também que você vai ter que pagar, né? Às vezes o alvará de Florianópolis você paga um X, depois no outro ano você renova por R$8. Já vi isso, entendeu? Então, isso depende de cada caso. Maravilha, porque alguns clientes têm a seguinte dúvida. Tá, mas eu vou abrir uma holding e eu vou precisar todo mês pagar o contador? Não, se não tiver um fluxo de Mensal, valores entrando isso. ali. Agora, Camila, mas eu alugo imóveis. Eu então constituo uma holding imobiliária? Não necessariamente, calma aí. Você pode constituir uma célula a mais na sua holding. Só que quando você loca imóveis pela holding, entra naquilo que a Tatiana falou para vocês. Vai ser necessário fazer declarações mensais. E aí sim, quem loca imóveis pela holding vai precisar fazer esse recolhimento mensal. Agora, qual é o grande ponto? Você pode optar, e aí vem de novo a questão do contador. Vamos ver o que fica melhor para esse cliente, para essa família. Vale a pena eles locarem? Qual vai ser a tributação? Porque tem diferença. Se você tributa pela holding, você vai pagar um imposto. Se você tributa pela pessoa física, outro. Então, assim,
até quanto a gente vai ter que colocar na ponta do lápis para valer a pena abrir essa quarta célula? Lembrando aos ouvintes que a holding é um sistema, não é apenas uma empresa. A holding é sim constituída por CNPJs, então, plural, tem mais de um CNPJ, formando um sistema. A holding ela vai ter a célula cofre, vai ter a célula veículo, a célula destino. O que isso significa, Camila? Na prática, você vai ter um sistema que vai proteger o teu patrimônio e vai cuidar para que quando o titular daquele patrimônio venha a falecer, os filhos não precisem fazer inventário. Se os filhos, vamos dizer assim, casarem num sistema, num regime de comunhão universal de bens, não vai prejudicar aquele patrimônio doado, não vai envolver aquele patrimônio doado. Se o filho adquirir uma dívida, uma sociedade que ele vai atuar, ele não vai atingir aquele patrimônio se lá nos contratos a gente gravar com incomunicabilidade e, enfim, né? Só que assim, penhorabilidade. Só que assim, gente, a holding, eu gosto de deixar muito claro o seguinte: a intenção de uma holding não é esconder patrimônio, não é blindar patrimônio. A intenção de uma holding é trazer para a família convencional, para qualquer família, com filhos ou não, desde que tenha patrimônio. Não faz muito sentido você abrir uma holding se não tiver um patrimônio para colocar ali, independente do tamanho, mas trazer uma segurança jurídica daquele patrimônio e trazer um conforto para aqueles que têm herdeiros de que aquilo vai ser doado, só que só vai ser daquela pessoa quando você não estiver mais em vida. Até lá, você continua usando e fruindo do patrimônio que você construiu. Então, Camila, eu tenho 3 filhos, eu abri uma holding com você e com a Tatiana, só que agora eu descobri que eu tenho mais um filho que eu não sabia. O que eu faço? Eu já doei no cartório. A questão fica mais complicada, porque você já doou, você não tem como pegar de volta. Mas na holding você pode voltar tudo pro bolo e redividir quantas vezes você quiser. Poxa, a pessoa, ficou doente, aí um filho deu mais atenção, se dedicou mais, saiu do emprego para cuidar daquele pai, daquela mãe. Poxa, eu quero priorizar um pouquinho mais aquele filho na herança, mas eu já fiz a divisão. Não tem problema, ainda é seu, volta pro bolo, redivide. Tudo isso desde que tenham as devidas previsões contratuais, né? Isso, Camila, porque daí o que o contador faz? Ele vai pegar esse contrato aí que o cliente ele vai querer readequar para os filhos e a gente vai fazer o que a gente chama de uma alteração contratual dentro da junta comercial. Então, vai ser nova distribuição de cotas. Isso. Também pode se colocar um novo administrador. Vamos dizer que o administrador esteja doente, não está legal, quer colocar a esposa como administradora. Também podemos botar o casal como administradora. Na falta de um, entra o outro. Inclusive, até nem precisa fazer alteração contratual. Se um dos administradores falecer e eu tenho o outro administrador colocado já no início da holding ali, né? Na primeira alteração. Direto. É que os advogados, eles falam em nome de células. Nós, contadores, falamos de alterações contratuais, né? Que é esse sistema. Então, você abre a célula matriz, que é o contrato de constituição, e depois você vai ter outras alterações, que vão se inserir umas dentro da outra, né? Para gerar esse sistema aí. Mas isso é uma coisa técnica e tal, que daí eu não vou passar. Mas é dessa forma. Então, por exemplo, referente aos aluguéis que a Camila falou, o que eu gostaria de falar, isso seria uma holding que fosse trabalhar com venda de aluguéis. Que você, por exemplo, se você tem que escolher, ou você vai receber o aluguel na pessoa física, hoje em dia não se recebe mais aluguel na pessoa física. Tu tem que abrir uma empresa onde você vai tributar os aluguéis. Se você tem uma gama de imóveis, não vale mais a pena. Você tem que ter uma empresa onde você coloca esses imóveis, você vai tributar ou pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Correto? Mas vai ser bem menos que 27,5%. Porque tu tem que ter uma base de cálculo.
né? A base de cálculo, por exemplo, do lucro presumido, ela é 32%. Em cima desses 32%, você vai aplicar 15% de imposto de renda. Mas daí eu não posso ficar falando agora de tributação que vira um nó na cabeça de todo mundo, né? Isso é uma coisa muito técnica, isso aí a gente fala para o cliente, que eu brinco, às vezes o cliente sabe tanto, de tanta explicação que eu dou, que depois eu não preciso mais nem fazer cálculo, né? Porque ele já fica sabendo o que ele vai ter que pagar no final do mês, né? Mas isso É é assim muito que se legal, forma. isso é muito legal que os ouvintes se atentem para essa diferença da tributação na pessoa física e na pessoa jurídica. Porque isso faz diferença para ele escolher quantas células ele vai querer na holding dele. Porque, por exemplo, não, Camila, eu só tenho um imóvel e eu loco ele ali por R$3.000. Vale a pena eu fazer a 4ª célula e tributar na pessoa física? Na pessoa jurídica? Não vale. Não vale a pena, não. Agora, não, com certeza não. Eu tenho uma gama de imóveis que eu loco mensalmente. Eu já tenho um valor de X R$1.000 que eu recebo no final do mês. A gente vai junto com a contadora fazer o cálculo. Peraí, então deixa eu ver aqui, ó. Quanto que vai dar se tu locar esse patrimônio e recolher devidamente o tributo? Na pessoa física vai dar X. E na pessoa jurídica vai dar Y, mais a assessoria contábil, que vai ter que ser mensal. Não, então peraí, ainda está compensando mais na física. Mantém na física. Isso mesmo. Compensa mais na jurídica. Mantém na jurídica. Camila, mas olha só. Agora, lá no meu contrato de compra e venda, na minha matrícula, enfim, do meu imóvel, não é mais o meu nome e o meu CPF, que são os donos, que é o dono ali do patrimônio. É o CNPJ? E aí? Não tem problema. Dentro do seu contrato, você vai ter a permissão de fazer, em nome próprio, em nome da pessoa física, os aluguéis, se for mais vantajoso. Se não for, faz direto na jurídica, e a gente faz esse sistema um pouquinho maior da holding. Sim, porque na pessoa física, quem tem uma gama de imóveis, a grosso modo, né, não se usa mais tributar pela pessoa física. Primeiro que você tem que ficar recolhendo o carnê-leão mensal, para depois lá na declaração de imposto de renda, no ano seguinte, você vai ter que importar esse carnê-leão, o contador vai ter que fazer todas as importações corretas, ver o que você vai ter ainda de saldo de imposto de renda para pagar. Às vezes você já pagou uma fábula de imposto de renda mensal, então você tem um aluguel lá, sei lá, 30% do teu aluguel já foi para o carnê-leão. Eu estou dando um exemplo, né, Camila? Sim. Mas então é por isso que eu acho que vale mais a pena. Quem tem uma gama de imóveis, eu acho que vale mais a pena montar uma empresa que você vá tributar e vai pagar. Tu vai ter o custo do contador, mas tu vai ter uma diminuição do valor que você teria que pagar na pessoa física. Esse é o meu ver, né? Mas isso aí tem que ser analisado junto com a advogada, comigo, né? No caso, é dessa forma que a gente age. Mas geralmente, ao longo do tempo, realmente vale mais a pena. Porque aí a pessoa, geralmente o cliente fala assim, ó, tá, mas aí eu vou ter o custo do contador, mas eu não tinha isso antes. Mas quando tu bota na ponta do lápis a diferença da alíquota que você vai pagar de tributo, ao longo dos anos, às vezes nem dos anos, às vezes já no primeiro recolhimento, né, já vale a pena. Mas ao longo do tempo, a gente vai vendo que acaba valendo muito a pena você inserir o custo do contador no seu mês, mas diminuir a sua alíquota. Isso, né, porque hoje na pessoa física, quando você declara na pessoa física também, na pessoa jurídica, a gente tem uma declaração que se chama DIRF. E a DIRF, ela vai mostrar lá no imposto de renda, você pode até não declarar, mas a outra pessoa que locou o teu imóvel, ela lançou. Então, quando você vê, você caiu na malha fina por causa de uma declaração que você não fez, que disse, não, eu não vou declarar esse aluguel. Aí tu pede lá pro teu locatário não declarar, mas daí quando vê, já mandou para o contador e declarou, aí vira uma confusão geral. Então, tem que ser tudo muito alinhado, né? É dessa forma que eu penso. Concordo, Tati, concordo, porque se a gente ainda tem essa vantagem de ter alíquotas diferentes, por que não aproveitar, né? Sim. E aí você já muitos clientes nos procuram com a seguinte queixa: como que eu justifico a aquisição de patrimônio? Eu quero colocar o meu patrimônio na holding, mas eu não declaro o suficiente para ter adquirido esse patrimônio. E aí é um
ponto bem importante. Ok, e se você declarasse pagando uma alíquota menor? Não valeria a pena hoje você não ter essa preocupação, essa dor de cabeça de cair na malha fina porque não declarou aquele patrimônio? Como que adquiriu aquele patrimônio, né? Sim, com certeza. E também é um fato que eu acho assim, ó, quem tem contador já, que esteja ouvindo a gente e tal, se você tem um patrimônio e você não lançou no imposto de renda, você lance ele no imposto de renda. Ou você procure uma especialista em holding, que nem a doutora Camila. A gente está aqui para ajudar, para dizer qual é a melhor forma de você fazer isso, para você ajustar esse patrimônio. Porque eu já tive clientes lá que tinham um patrimônio muito grande, chegou para mim, eu tive que arrumar aquele patrimônio. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou fazer, né? E eu consegui fazer isso, né? Para a Receita Federal, hoje em dia, eles têm vários mecanismos de ver se você comprou alguma coisa, o cartório ele já manda informação. Tipo, por exemplo, o INCRA, eles têm satélite. Se você fez uma casinha lá, que tu comprou um terreno no interior, o INCRA já sabe que você fez aquela casa. É inacreditável, mas é verdade, entendeu? As prefeituras estão usando desse artifício para saber se você tem imóvel ou não no interior. Sim, e sabe o que é interessante que você puxou essa questão do interior? Eu estava conversando com algumas pessoas a respeito de imóveis no interior, né? Sim. A gente aqui, né? O que é interior, afinal de contas, né? Mas sim. enfim, na zona rural. Isso. Hoje, eu não sei se vocês ouvintes já pararam para ver essas questões, mas aqui no estado de Santa Catarina não se pode fracionar em algumas regiões menos do que 2 hectares, porque aí você não consegue fazer a matrícula e é o famoso crime de divisão do solo, né? Divisão é contrário à legislação e é crime. Ah, Camila, vai ser punido, não vai? Melhor não correr o risco. Como que eu não vou correr o risco? Uma opção de fracionamento, e o crime é o crime de fracionamento irregular do solo, uma opção de você não incorrer no crime é você ter um imóvel na holding e vender a partir da holding. Aí, ao invés de você vender a fração de terra, você vende as cotas. Todo mundo tem matrícula. Olha Sim, que legal. com certeza. E não incorre no crime, porque você não está fracionando irregularmente. A matrícula é de uma empresa, a holding, administradora de patrimônio. E cada um, por Tem exemplo, uma eu fração comprei e a ideal Tatiana do comprou. terreno, isso. Cada uma tem a sua cota. Isso, né? E na realidade vai na matrícula, que eu já vi isso em cartório e tal, acompanhando o cliente. Então, por exemplo, eu tenho uma fração ideal lá de 40,2%, porque o topógrafo, isso é tudo com topógrafo, tudo colocado dentro da matrícula direitinho, tudo colocado dentro da holding direitinho, que você vai ter uma fração ideal de tantos metros quadrados, de tantos por cento sobre aquela área. E, por exemplo, a doutora Camila tem outra pessoa tem outra, e aquilo ali vai formar aquele patrimônio ali, que antes eu falei interior, mas é na zona rural, né? Eu gosto muito da zona rural por falar nisso. E daí, dessa forma, você não vai você vai ter uma matrícula geral, né? Exato. E aí, assim, ó, o legal disso é que você tem a sua fração ideal protegida, porque a outra opção, vamos supor, tá? Aqui na Serra Catarinense, que a fração de divisão são 2 hectares. 2 hectares, lembrando que são 20 mil metros quadrados. Cada 1 hectare, 10 mil metros quadrados. Então, vamos lá. Eu tenho um terreno, exemplo, tá? Exemplo, eu tenho um terreno de 10 mil metros quadrados e eu quero vender para 10 pessoas. Quero vender 1.000 metros quadrados para 10 pessoas diferentes. Eu posso? Não. Não posso. Não. O cartório não vai aceitar essa venda. Ele não vai... a prefeitura e o cartório não vão fracionar esse terreno. A menos que aí, as exceções à regra, que passe a estrada municipal ali
no terreno, enfim. Mas, via de regra, não pode fracionar, sob pena de incorrer no crime de fracionamento irregular do solo. Ok, mas eu ainda assim quero dispor do meu patrimônio e eu quero vender para 10 pessoas diferentes. Eu vou colocar os meus 10 mil metros quadrados, 1 hectare, dentro de uma holding. Vamos supor, holding XLH, sei lá. Exemplo Sim. aqui, participações limitadas. Vou colocar o meu imóvel rural ali dentro. Vou vender as cotas. Ao invés de eu vender 1.000 metros quadrados para Tatiana, eu vou vender uma cota empresarial para Tatiana. A matrícula desse imóvel vai ser da minha holding, vai ser dessa holding. Isso. E cada cotista, cada sócio vai ter a sua fração ideal. Essa fração é protegida. Essa fração é herdável, essa fração pode ser vendida como uma cota convencional de uma empresa. Claro, dentro do contrato dessa holding vai ser necessário ter as especificações para esta modalidade. E aí eu entro num ponto importante aqui do meu trabalho com a Tatiana. Eu não abro mão de ter a contadora, Tatiana, que é quem eu confio, fazendo a parte contábil da holding. Por quê? Eu sou advogada, eu estudei legislação e eu estudo até hoje o quê? Legislação. A Tatiana estuda contabilidade. Isso. Então, eu preciso dela para fazer a parte contábil e não abro mão disso, porque se eu for fazer a parte da Tatiana, eu não vou fazer com a precisão que ela vai fazer. E a mesma coisa, Sim. fica de alerta para a questão contratual. Porque a holding hoje, ela pode ser feita somente pelo contador, somente pelo advogado, mas faz sentido eu abordar uma área que eu não tenho tanta prática, tanto conhecimento, que eu não estudei, não faz? A mesma coisa a questão contratual. A holding não é só um modelão. Cada holding vai ser necessário, é necessário formular cláusulas específicas para aquela família, para aquele imóvel, para o que se destina aquela holding. Então, não adianta só abrir com um modelão e achar que está protegido, porque provavelmente não vai estar. Esse modelo pronto aí, que você baixa hoje na internet, aí ele não funciona, né? Ele não te protege, você tem que contratar um advogado bom, que saiba o que está fazendo, né? É isso que eu penso, assim, que... Sabe por quê? Porque, assim, ó, por exemplo, a minha família é constituída de uma forma, da Tatiana é outra, dos nossos ouvintes é de outra forma. Eu tenho uma quantidade de patrimônio, Tatiana outra, os ouvintes outra. Se eu vou fazer uma holding rural, por exemplo, ela precisa seguir um formato. Isso. Ela tem uma especificação própria. Por exemplo, vão ser, nesse exemplo que eu dei do imóvel de 1 hectare vendido para 10 pessoas, cada uma dessas pessoas não vão ser familiares. Concorda comigo? Não. Então, faz sentido eu pegar uma holding com um contrato de holding familiar e reportar para aquela situação? Qual contrato de qual célula eu vou utilizar? E por aí vai. É claro, Camila, tenho total segurança, vou fazer isso para o meu cliente. Faça. Não estou tão seguro. Tem detalhes que eu sei que eu preciso de um auxílio. Conte com um profissional parceiro. Converse Isso. com ele. Troca experiência. A Tatiana tem mais de 20 anos de experiência na área. Então, é tão rico a gente sentar e conversar qual é o melhor caminho para esse cliente. A situação dele é essa daqui. O que a gente pode fazer na parte contábil? Ah, mas e se na jurídica a gente fizer dessa forma? Porque Isso. nada pode ser feito com rapidez. Ai, Tem que gente. ser com calma. Você tem que analisar muito bem o processo, né? Essa holding, ela vai ser recebida lá na junta comercial. Cada vogal, como que eu posso dizer, tem uma cabeça. Os vogais, eles pensam diferente, né? Então, É ele quase tem- aquela brincadeira. Cada juiz uma cabeça, cada juiz uma Isso. sentença. O vogal então, vai na mesma eles linha. seguem os parâmetros. Não tenho nada contra a junta comercial, imagina.
Só que você tem que fazer as coisas bem certas e tal. Às Ter vezes paciência. tem que ter paciência. Não é da noite pro dia, assim, Não né? é. Tu tem que analisar aquilo e montar aquilo ali. Aí tu vê como é que vai ficar, né? As cotas, os filhos, os bens que tu tá colocando ali. Se tu tem uma troca, tu monta a holding, daí depois você tem uma troca de bens ali no meio do caminho, aí tu tem que trocar, e tu tem que fazer uma alteração contratual. Tudo isso. Né? Então, não é um jogo assim que pá, e acabou, né? Tu vai ter a prestação mensal do contador, você não vai ter, porque você já contratou lá na hora de fazer o trabalho e depois quando tiver aquela declaração final. Tu vai ter o custo ali do começo da holding, mas a gente vai trabalhar para aquilo ali ser finalizado e tu vai ter aquela holding pronta. Deu. Ai, Tatiana, eu troquei de veículo. Vai chamar a doutora Camila, né? Que ela cuida de toda essa parte tributária. Vai passar o bem que foi trocado, a gente vai ter que fazer uma alteração contratual e vai trocar aquele bem. Porque os bens dentro da holding, eles se modificam. Você não está fazendo uma compra e venda, tu não está ganhando dinheiro com a compra de um veículo, mas você vai ter que trocar os dados daquele veículo dentro daquela holding, se você vender. Então, a gente gosta de especificar bem isso. Agora, um apartamento, um terreno, um bem maior, uma aplicação financeira que você tenha, que você queira blindar ali, aí não tem tanta necessidade que a pessoa não fica fazendo compra e venda toda hora. Mas veículo, eu estou dando só um exemplo, assim, que é uma coisa que lá a cada 2 anos, não sei, às vezes a pessoa troca de veículo, né? Esse aí é um bem de dentro da holding que você vai trocar. Exatamente. Tá? E assim, a holding, ela não é engessada, né? Então, hoje eu tenho, vamos supor, 3 imóveis e um veículo lá dentro da holding. Amanhã eu fiz uma negociação e fiquei com 2 imóveis. Muda e tá tudo isso. bem, porque lembra que eu falei que não é igual aquela doação, ainda que você tenha filhos, que faça a doação por dentro da holding, não é, ela se assemelha mais a um testamento, apesar de que o nome é doação, a gente faz a doação das cotas, mas se assemelha a um testamento, que você pode modificar a qualquer hora enquanto você estiver vivo. Então, não é engessado. Coloquei os bens lá, não posso mais mexer? Pode. A qualquer momento, só que, obviamente, faremos alteração contratual, porque tudo é regido por contrato dentro da junta comercial, que é o órgão que vai reger a empresa, né, que tem ali a sua participação importante nessa criação dessa empresa, que vai guardar os contratos e quando os herdeiros necessitarem, onde que eles vão? Lá na junta comercial, ver o contratinho, ver quem que ficou com o quê, os pais é que vão decidir, isso é muito importante, a gente sempre respeitar a legítima para não ir contra o Código Civil. E o que isso significa? A legítima é aquela parte do Código Civil que é indisponível, que você pode doar o seu patrimônio, exceto uma parte dele quando você tem filhos, quando você tem herdeiros necessários. Então, não desrespeitando a legítima, você dispõe do seu patrimônio como você bem quiser. Assim como num testamento, também é necessário respeitar a legítima. Sim. Ou seja, não adianta usar a holding para burlar a legislação, não é para isso que ela funciona. Mas, pela holding, você consegue proteger o seu patrimônio usando tudo que a legislação civil e tributária e empresarial trazem de melhor. Você vai conseguir aproveitar disso, né? Não, com certeza. É por isso que eu dei esse exemplo aí do carro, porque a holding sempre vai estar mudando, né? De vez em quando, por exemplo, o teu herdeiro, entre aspas, ali, que é o cotista de dentro da holding, que é o teu herdeiro necessário que está ali, ele vai ter aquelas cotas dali. Então, se hoje eu tenho um carro que custa R$100 mil, está dentro da holding, e daqui um mês eu compro um de 200 mil, ele vai continuar com a mesma cota. Só que o valor do patrimônio da holding, ele vai alterar. Mas as cotas vão continuar as mesmas, né? Eu vou ter, por exemplo, 30% daquele valor total. Uhum. Daí mudou o valor total, eu vou continuar com os 30% daquele valor. E vou ter o administrador, né? É dessa forma. Quem que é o administrador? É o pai e a mãe. Isso. Né? É o dono do patrimônio. Às vezes, claro que a gente está falando pai e mãe, mas obviamente, entendam pai, mãe e mãe, pai,
pai solo, mãe solo, enfim, não necessariamente pais podem ser... Camila, eu não tenho filhos, mas eu tenho um sobrinho que eu amo muito, eu quero deixar meu patrimônio para ele. Você pode fazer isso por doação, por testamento, você pode fazer isso dentro da holding e ele não vai pagar uma tributação excessiva. E por excessiva, é o que a legislação nos traz, né? Só que quando você trabalha com direito empresarial, a tributação é diferenciada. Então, você consegue aproveitar benefícios. Né? Sim, E com isso, economiza tributos, economiza, enfim, honorários também, acaba economizando. Então, é muito vantajoso nesse ponto. Volto a dizer, independente da configuração da família. Camila, não tenho filhos, não tenho para quem deixar, mas tenho uma empresa. Quero proteger meu patrimônio. Meu patrimônio, Camila, pessoa física, eu quero proteger do meu patrimônio, pessoa jurídica. O que eu faço? Você pode constituir uma holding. Nesse caso, a configuração dela vai ser diferenciada, porque não vai ter doação para ninguém. Então, vai ser uma holding um pouquinho menor na configuração, na criação dela, sim, né, Tatiana? Sim, com certeza. Né? Daí, cada tipo de holding, cada especificação de cada pessoa é diferente, né? Cada um tem uma necessidade. Né? Exatamente. Né? Porque você é uma pessoa sozinha, você não tem ninguém, né? Porque eu não sou advogada, né? Mas se você não tem filhos, vai para pai ou mãe, né? Você não precisa doar, mas necessariamente se você deixar dentro de uma holding, ao meu ver, vai para o teu pai e para tua mãe. Depois vai para os irmãos, correto? Sim. Né? E dentro da holding, vamos supor assim, eu tenho a holding, mas eu não quero fazer o alinhamento sucessório, que é essa doação, que se assemelha muito ao testamento. Não quero fazer a doação, eu só quero realmente proteger esse patrimônio. Ok, você vai proteger esse patrimônio e o dia que você não estiver mais aqui, os seus herdeiros necessários vão fazer o quê? O inventário daquela holding, daquelas cotas. E olha só que vantagem bacana. Quando você vai inventariar um patrimônio, você vai inventariar o valor de mercado daquele patrimônio. Quanto que ele vale. E quando você coloca um patrimônio dentro da holding, você pode optar se você quer colocar pelo valor que está lá na sua declaração de imposto de renda ou pelo valor de mercado daquele patrimônio. Sim. Geralmente, o que acontece? Você já coloca na holding um imóvel que você comprou há um tempo atrás e já valorizou. Quando você coloca pelo valor da declaração de imposto de renda e acontece o falecimento, quem vai inventariar aquelas cotas vai pagar menos tributo. Mas como assim? Por quê? Porque está pagando em cima do valor das cotas, que é o valor da declaração do imposto de renda, que é menor do que o valor de mercado daqueles imóveis. Sim. Então, é uma série de benefícios tributários e fiscais. Com certeza. Porque daí na hora, você já vai ter que pagar aquele ITCMD, ele vai ser menor. Exatamente. Em cima da holding, né? Então, só pela criação da célula cofre, que a gente chama, que é a primeira célula que você tira os bens da pessoa física e coloca na pessoa jurídica, só nesse ato você já tem uma vantagem tributária. Ainda que você não tenha a criação das demais células para evitar o inventário, ainda que seja necessário o inventário, já vai ter uma vantagem aí, uma vantagem tributária aí. Com certeza. Né? Isso é o que a gente espera, que as pessoas procurem procurar um contador, um advogado que saiba fazer essa holding, né? Nós estamos aqui à disposição, né? Quem quiser contactar a doutora Camila, ela é especialista nisso, né? Eu estou aqui numa parceria com ela, já tenho uma experiência também. E a gente está aqui à disposição. Para tirar dúvidas. E falando nisso, Tatiana, se o ouvinte quiser entrar em contato contigo, como que ele faz? Bom, se o ouvinte quiser entrar em contato comigo, teria que entrar no meu telefone, poderia mandar um WhatsApp, no meu WhatsApp comercial, né? Que é 48996024130, né? E eu vou responder, vou tirar dúvidas. Qualquer coisa também entre em contato contigo, né, Camila? Com certeza. Pode entrar em contato pelo @ Vamos Falar de Direitos. Tatiana, repete teu WhatsApp, por favor. 48996024130. Maravilha. Então, é isso. A gente
vai alinhando de forma que o patrimônio vai ficando cada vez mais seguro, diminuindo a carga tributária Isso. e facilitando a administração do patrimônio pela família. Porque uma dúvida muito importante que as pessoas costumam ter, uma dúvida geral, é o seguinte: ok, eu botei meus bens na holding, e agora? O que muda? No dia a dia, não muda Não nada. muda nada. Você, pessoa física, vai poder vender assinando como administrador da pessoa jurídica. Você vai poder locar, daí a gente vai definir em conjunto com o cliente se a locação vai ser pela holding ou não, Isso. né? Isso mesmo. Vamos definir junto com a Tatiana o que economicamente é mais viável. Então, você vai optar ali Pela tributação. pela é. tributação mais vantajosa. E é isso, Camila, e eu deixei alinhado o que eu quero que aconteça com o meu patrimônio. Após a morte, o que acontece? Após a morte, os herdeiros já passam automaticamente a exercer a administração daquele patrimônio, cada um dentro das suas cotas. Sim. Então, por isso, o mistério do como assim evita o inventário? Porque a gente já alinha, dentro do direito empresarial é possível fazer isso, você alinha quem que vai ser o sucessor daquela empresa. Isso, em quem caso de vai ser falecimento. o administrador, né? Porque daí, Exato. por exemplo, eu tenho 3 herdeiros, um deles vai ser o administrador. Exato. Ou os 3, cada também um da pode- sua cota. eles podem ser administradores conjuntamente, que a gente fala, né? Aí, Exatamente. toda assinatura, qualquer coisa, tem que ter o aval do outro sócio, né? Dos cotistas. Exatamente. E também, tá, Camila, mas então daí complicou, porque lá quando tu falou da holding para o imóvel rural, poxa, ninguém se conhece. Eu vou precisar pedir autorização da Tatiana para poder vender, negociar o meu imóvel que eu comprei aquela fração? Não. Tudo vai depender do contrato. Por da isso que eu maneira digo. que foi feito o contrato. Né? Exato. Por isso que eu digo, cada holding é uma holding. Cada holding vai ter as suas cláusulas específicas, as suas proteções específicas, né, Tatiana? Isso mesmo. Até eu vou falar um fato aqui. Na semana passada eu estava numa cidade aí que eu falo do interior, na Serra, né? E eu fui até uma agência bancária e tinha um senhor lá que faz parte de uma holding, de uma matrícula onde tem várias pessoas. O que esse senhor estava fazendo? Ele estava fazendo um seguro da área dele, só da parte dele, das cotas dele. E ele tinha ido levar para a gerente a matrícula geral de todas as pessoas. Maravilha. Então, o seguro foi feito só em cima da fração ideal dele dentro daquelas cotas. Ou seja, olha a facilidade. Isso. Nem quem vendeu, nem quem comprou incide em crime nenhum, porque está tudo dentro da legislação, não foi fracionado irregularmente. Não. Foi vendida uma cota e essa cota você pode usar, dispor, vender da forma que você quiser. Quero locar a minha cota, quero vender a minha cota, quero dar em garantia a minha cota. O que você quiser fazer com a sua cota barra imóvel, né? Isso. Porque aquilo ali é uma fração do imóvel, você faz. Você tem a liberdade dentro da legislação. Porque vai ter uma cláusula ali dentro daquele contrato que o cotista ali ele vai poder vender, ele não precisa ter o aval das outras pessoas para fazer essa venda. Porque é o seguinte, lá na Serra Catarinense, aqui na Serra Catarinense, naquela região de Rancho Queimado, Urubici, Bom Retiro, muitas pessoas estavam fazendo associações. Só que dentro dessa associação você tem um presidente, vice-presidente, enfim, é uma modalidade diferente, sabe? Mas a associação, pelo visto, que eu já andei estudando e que andei conversando com as pessoas, não é muito... você tem que ter aprovação dentro do estatuto da associação, entendeu? Então, deu algum problema lá com algumas associações, né? Algumas que estavam querendo ser criadas, tem muitos contadores que não estão mais fazendo associação rural, né? Sim. Que é uma coisa meio complicada. Então, o fato desse fato aí, eu acho melhor a holding te dar mais garantia e você pode vender aquela tua cota para quem você quiser.
A né? holding te dá total liberdade. Isso. Então, é como se aquele patrimônio estivesse 100%... É como não, ele está 100% no seu nome, através do nomezinho cotas. Então, você faz o que você quer com a sua cota. Você, claro, lá na holding familiar, eu posso gravar as cotas com a incomunicabilidade e empenhorabilidade. Isso. Nessa modalidade da holding, para fins de venda de imóvel rural, eu não preciso gravar com isso. Então, se eu quiser dar a minha cota em garantia para um empréstimo, por exemplo, eu posso dar. Isso vai depender do que está escrito no contrato. Eu não vou precisar da aprovação dos demais que eu nem conheço. Então, é uma liberdade diferente, é uma garantia muito maior, porque você pode usar e fruir do seu patrimônio como bem entender. Ah, sim, com certeza. Né? Eu, inclusive, nunca formei nenhuma associação, né? Eu tenho colegas que trabalham com associações, mas aí associações aqui na Grande Florianópolis que não são associações rurais. Então, eu não sou especialista em associação rural, eu só trabalho com holding com a doutora Camila e nas minhas empresas lá, né? Naquela gama de empresas que eu tenho no escritório. E muito bem, por sinal. Muito obrigada pela nossa parceria, Tatiana. Não Obrigada. abro mão da tua contribuição, da tua participação, porque é muito importante a gente ter profissionais ao nosso lado, porque trabalhar sozinho é muito difícil. Então, é muito Isso. importante ter profissionais da mesma área e de áreas diversas. Por exemplo, como a gente precisa de topógrafo, Sim, né? Então, eu vou fazer uma holding para esse fim, uma holding rural para esse fim de venda de cotas, para não incorrer no crime de fracionamento irregular do solo, vai precisar do quê? Do contador, do advogado, do topógrafo. E Então, é um fato também que eu acho importante nessa área rural, né? Quando você vai construir um imóvel na área rural, que eu estava falando do INCRA e tal, que eles vêm com um satélite lá e ver se você tem um imóvel ou não, até inclusive a prefeitura tem isso, algumas prefeituras, fazer a verbação desse imóvel. Porque o pessoal faz a verbação do imóvel aqui na cidade, mas no interior, lá na cidade, que eu falo na cidade do interior, eles não na zona rural, eles não fazem a verbação. porque Mas- tem que ter a metragem. Isso, mas é que daí na hora que você vai fazer alguma movimentação no cartório, na prefeitura, depois aquilo ali vai aparecer na Receita Federal. Eu falo isso porque a Receita vai saber que você tem aquela casa lá na zona rural, em tal lugar, uma hora ela vai saber. Ah, sim, a verbação da construção. Da construção, claro. isso. Você tem que fazer, daí você vai colocar dentro dessa matrícula, dentro da holding, né? E é muito importante. Ou de qualquer outra matrícula que você tenha, várias pessoas fazem a verbação de imóveis, né? Eu trabalho com isso também no escritório. Sim. Então, a gente está aqui à disposição. Com certeza. Então, só relembrando os nossos ouvintes, temos N formas de estruturar uma holding. Cada família vai precisar de uma modalidade Sim. e é para isso que a gente trabalha em conjunto, para analisar qual a modalidade vai dar um maior benefício tributário para aquela família que está procurando essa solução, né? Sim. E também uma garantia legal, a proteção daquele patrimônio. E a gente tem essa facilidade também para os imóveis rurais, que não são passíveis de divisão, porém dentro da holding existe essa possibilidade de venda de cotas, que nada mais é do que a divisão dentro do permitido pela legislação. Sim, com certeza. A holding, mais uma vez, como uma solução. Eu toquei nesse assunto aí da parte rural também, porque às vezes a pessoa tem um terreno lá na zona rural, não sabe o que fazer com aquele terreno, né? E às vezes é uma área grande, você não pode dividir para vender, isso aí é uma solução, né? Com certeza. Com certeza, é uma solução. E assim, Camila, não, o meu terreno tem a metragem, ok, que eu posso fazer a matrícula, tudo bonitinho, tem mais de 2 hectares, não preciso fazer holding. Para esse fim de venda, não. Isso. Mas, para a proteção do teu patrimônio como um todo e proteção da sua família, é muito interessante que faça assim, Sim, né? com certeza. Isso mesmo. Então, é isso. Nos despedimos dos nossos ouvintes.
Muito obrigada por mais uma segunda-feira. Olha- Fiquem à vontade de contatar a Tatiana, a mim no Vamos Falar de Direitos e fiquem ligados na Rádio Estação Floripa. Eu agradeço a oportunidade, Camila, de estar aqui, dando um pouco do que eu sei, né, sobre road, a minha experiência profissional e tal. Né? Gostei muito, né? Minha primeira vez numa rádio. Que Mas bom. deu tudo certo, né? Com certeza, foi muito bacana. Muito obrigada, Tatiana. Nada. Que a gente tenha mais conversas Com assim. certeza. Boa noite. Boa noite. Vem muito mais música e entretenimento aqui na Estação Floripa. 8 horas. Estação Floripa, sempre conectada com você. Inscreva-se no canal do YouTube da Rádio Estação Floripa e siga no Facebook e Instagram. Rádio Estação Floripa, sempre conectada com você. Quem aparece é comprado, diz aquele ditado. Divulgue a sua empresa, produto ou serviço e conquiste seu merecido espaço. Mostre que você tem atendimento, qualidade e preços competitivos para atender a demanda do mercado. Não espere mais. Venha gravar seus spots na Rádio Estação Floripa e veja os resultados. Temos estúdios modernos e profissionais capacitados para colocar seu negócio na vitrine do mundo globalizado. Entre em contato pelo telefone WhatsApp 48 99173 8095.